Casa de papai é outra coisa. Abra a tua Bíblia em Atos 1:4. Tema da mensagem: fogo no altar. Já estou pegando fogo aqui, hein? Fogo no altar. Nesta casa tem liberdade do Espírito Santo. Onde a liberdade do Espírito Santo, Ele cura, Ele batiza, Ele faz milagres, Ele ressuscita os mortos. Nem em todos os lugares a liberdade do Espírito Santo. Aqueles que não me conhecem, meu nome é Nivaldo Godoy de Andrades. Eu antigamente falava que era servo. Não, não sou servo, eu sou filho do Deus vivo, príncipe de Deus. Me assento à mesa todos os dias com Ele. E hoje eu quero falar de papai. Papai é maravilhoso. Vim de Portugal especialmente para falar de papai. E estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, Pai do céu, que disse: Ele de mim ouviste, pois João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Amém? Pode se assentar. Pode pôr o tempo aqui para mim ver aqui, para mim me organizar. Obrigado. Os discípulos, preste bem atenção. Os discípulos, 12 discípulos, viram milagres, viram prodígios, viram curas, viram multiplicação, viram sinais de todas as formas. Jesus, ele estava ali praticando sinais como o Cristo, mostrando aos discípulos como que era, mostrando a sua natureza divina. E eles ali vendo com os seus próprios olhos carnais, experimentando, vendo. Em determinado momento, Jesus lhe deu aos discípulos autoridade, uma autoridade específica. Vocês vão expulsar demônios, vocês vão colocar as mãos nos enfermos, vocês vão fazer sinais, porque eu, o Cristo, eu, o Senhor, estou lhe delegando esse poder para vocês irem. Aí você se pergunta: mas por que Jesus mandou eles se esperarem ali em Jerusalém para receber o Espírito Santo de Deus? Eles foram ministrados, eles foram ensinados, eles foram forjados, eles tiveram atitudes de meninos, muitas das vezes, mas Jesus estava ainda preparando eles para que eles fossem ter um encontro com o Consolador, o amigo, o fiel, o fogo, o Espírito Santo de Deus. O maior modelo que nós temos na Bíblia: eu caminho, eu vou fazer 50 anos, eu sou cristão como o apóstolo Luciano de berço. Então eu tive a oportunidade de passar por vários ministérios. Não que eu pulava de galho em galho, talvez da aborrecência, como falamos no domingo aqui, que eu já fui um aborrecente, talvez alguma coisa, mas sempre estive dentro da igreja, sempre tive vários pastores, sempre fui submisso, sempre estive debaixo de autoridade. Mas nem todos os lugares que passei eu vi liberdade do Espírito Santo. O maior modelo que nós temos na Bíblia se chama Jesus. Jesus, ele libertava demônios, Jesus, ele curava, Jesus, ele ressuscitava. Jesus é Deus, é Cristo, Ele que fazia milagres, Ele faz milagres. Então nós temos que pegar o modelo de Jesus. Como nós pegamos o modelo de Jesus? Jesus diz
mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, lá no Brasil, em Portugal, na África, na Europa, aonde eu, o Espírito Santo, mandar vocês serão minhas testemunhas. O fogo significa santificação. O Espírito Santo purifica o altar. Antigamente o judeu fazia sacrifícios com animais. Eu não quero entrar nesse mérito, estou apenas pincelando, mas eu quero dizer que hoje o altar se chama Casa de Deus. Nivaldo é o altar. É aqui que vem a adoração, é aqui que vem a intimidade, é aqui que buscamos, é aqui que o fogo desce e consome o holocausto da adoração genuína com amor. Hoje nós somos o altar, hoje Ele vem e nos purifica, hoje Ele vem. Mas os discípulos, além de estar com Ele, além de vivenciar, os discípulos receberam uma autoridade que era para aguardar em Jerusalém. E eles aguardaram, porque antigamente o Espírito Santo estava sobre algumas pessoas, rei, sacerdote, profetas, Sansão e outras pessoas que eu não vou entrar nesse mérito, mas o Espírito Santo estava sobre. E o Espírito Santo, o Consolador, Ele não quer ficar sobre, Ele quer entrar dentro do altar, Ele quer purificar o altar, Ele quer estar em intimidade no altar, Ele quer deixar o altar cheio dEle. E os discípulos ouviram, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, e começaram a falar em outras línguas. Conforme o Espírito lhes concedia que falasse. A Bíblia diz: eles ficaram tão cheios, que foram acusados de estarem bêbados. Às vezes, esses lugares que eu passei nos meus 50 anos não estão preparados para que o Espírito Santo entre e você fique tão cheio, tão bêbado da presença, porque não sou eu, as Escrituras dizem que eles estavam tão cheios do Espírito Santo que foram confundidos com pessoas embriagadas. Eu já estive num culto ao qual o pastor, o apóstolo que estava ministrando naquele culto, ele falava que era só os loucos que iam. Era um domingo de manhãzinha, era um café da manhã, mas o principal era ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo veio tão forte naquela manhã, tão forte, que eu saí ajoelhado. Minha esposa teve que vir dirigindo, porque eu fiquei embebedecido. Talvez é uma palavra tão insignificante, embebedecido, mas eu não tenho agora nesse momento um adjetivo para dizer quão cheio o Espírito Santo estava naquela manhã. Eu saí impactado, e aquele dia marcou a minha vida, porque o Espírito Santo me renovou, me transformou, me encheu. Foi uma experiência que marcou a minha família. Por isso que eu digo, o Espírito Santo tem que ser livre. Nós não estamos pedindo para virar a igreja de ponta cabeça, não estamos pedindo para não ter organização, mas o Espírito Santo, Ele quer ter liberdade, Ele quer manifestar o poder, Ele quer curar. Ai pastor, mas
Eu era tradicional. Outro dia eu achei que o irmão achou que eu era tradicional. Um irmão que eu amo. Ele achou que eu sou tradicional. É que ele não me conhece, que na hora que eu amarrar um fogo, ele vai falar assim, cara, é mais louco do que eu imaginava. Mas sabe que eu fiquei doido? Eu era tradicional. Minha mãe era tradicional. Eu não vou citar o nome da igreja. Se quiser depois me pergunte no particular. Mas eu não gostava de barulho, eu não gostava de gritos, eu não gostava. Para que precisa tudo isso? O Espírito Santo teve que me pegar e fazer assim comigo, ó. Me virou de ponta cabeça. Se eu fosse tradicional, eu não teria visto uma mulher com câncer terminal, que o Espírito Santo falou, esse câncer vai sair. Saiu depois de 7 dias. Eu vi um homem na UTI da Santa Casa de Ribeirão Preto, meu amigo, praticamente morto. O Espírito Santo me queimava. Isso não é para me glorificar, mas para glorificar o nome do papai. Este homem, ao 7º dia, ele levantou da morte da UTI e foi me dizer: eu fui curado por papai, porque você foi um que orou pela minha vida. Eu vi a minha filha pendurada na placenta e o Espírito Santo falar: sou eu que toco, sou eu que curo, confie porque sou eu. Eu vi a minha filha com 10 pneumonias sendo curada. Eu vi papai curar a minha filha no sangue, que estava com começo de leucemia no meio da pandemia. Eu vi a filha do Jonatas, que estava na barriga, a esposa, com dores que tinha que fazer, e o Senhor deu uma menina que vi correndo aí e me alegrou. Eu vi milagres sobrenaturais. Eu vi meu sobrinho dentro da minha casa com aneurisma, que só meu irmão sabia, foi curado, anestesiado na minha frente. Eu vi com os meus olhos. Não tem como ser um homem natural, não tem como não acreditar que o Espírito Santo é vivo. Eu quebrei na minha vida todos os paradigmas, eu quebrei na minha vida. Eu sou um homem que caminhou com um homem culto de 24 anos, todos os dias falando da palavra. A palavra é muito bom, mas a letra mata. A palavra tem que andar conhecimento e graça. Não adianta ter muito conhecimento e não ter graça. Ambos têm que caminhar. Não adianta também sapatear, abrir a boca e falar sua borracha. Eu caminhei com homens cultos, homens inteligentes, homens sábios, mas a graça, a letra, deixou o homem para trás. Quanto mais estuda, mais ele vai voltando contra o Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque assusta. Nem todo mundo está preparado para ver milagres e prodígios. Nem todo mundo. Eu tenho um amigo que sou padrinho de casamento, ele era aleijado, cadeira de roda, coxo. Você sabe, coxo. Quando comentei isso no carro, que estavam vindo de Lisboa com um rapaz no carro, ele falou: mas como assim? Isso existe. Jesus é o mesmo de ontem, de hoje, de sempre, eternamente. Acontece que nós seguramos a presença de Jesus. Minha mãe conta um testemunho para mim. Na igreja tradicional dela, chegava o deputado fulano de tal. Quando ele falava com eloquência. A melhor dos estudos. Nós sabemos quanto ganha um deputado. Quando ele falava, era perfeito, era lindo. Mas minha mãe, na sua igreja tradicional, na sua cidadezinha pequena, falou que tinha um homem, um pedreiro,
com a mão firme, não teve todos os talentos como um deputado, não cursou uma escola, mas era um homem reto aos olhos de Deus. Mas minha mãe diz que quando ele abria a boca, mesmo na simplicidade dele, a pregação dele era diferente, porque tinha o poder do Espírito Santo de Deus. O poder do Espírito Santo de Deus. O poder do Espírito Santo, ele muda, ele transforma. O poder do Espírito Santo. Tem um pregador americano que tinha uma igreja muito grande, muitos membros, já estava num patamar de várias ovelhas do Senhor, ele cuidando. E um dia uma irmã chegou, Francis, para ele e falou: pastor, eu estou orando pela sua vida. Que bom, irmã. Estou orando pela sua vida. Que bom, que bênção. Mas qual a finalidade que a irmã está orando? Eu estou orando, pastor, para que o Senhor tenha um encontro com o Espírito Santo e seja transformado, que Ele possa mudar a sua vida. O pastor ficou escandalizado, olhou, me disse, e foi embora com aquilo lá, e aquela palavra ficou no coração, e ele foi. Mas eu tenho tantos membros, eu já tenho prédio, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e eu acho que nenhum pastor gostaria, porque às vezes a pessoa está à frente, mas ela acha que está tudo bem, ela viu um modelo assim, como eu vi vários modelos, e às vezes o Espírito Santo ele quer fazer diferente, ele quer mudar a chave e falar: não, eu vou fazer diferente na sua vida. E um dia ele estava andando na rua, o Espírito Santo veio com um vento impetuoso e pegou ele, que ele ficou tão cheio que ele teve que entrar na casa de uma outra pessoa para se prostrar diante dele. Eu precisei me prostrar diante do Espírito Santo para transformar a minha história, para mudar o meu pensamento, para quebrar a minha liturgia, a minha doutrina, a minha religiosidade. Porque às vezes nós homens temos isso e não percebemos que estamos amarrando o noivo quer falar, o noivo quer bradar, o noivo quer curar, e nós seguramos, não pode aqui. Não pode. Eu vi uma vez uma mulher manifestando a presença do Espírito Santo, seguraram ela com muito jeito, aqui não pode. Vai assustar. Eu queria ver o Espírito Santo vir de 200, 300 pessoas. Eu quero ver os obreiros segurar 200 pessoas, manifestando o poder e a presença do Espírito Santo. Ele é Deus, e Deus ninguém segura, porque Ele é soberano. Eu estou pulando um monte de coisa. O poder do Espírito Santo é para te revestir de poder. Os discípulos estavam sendo revestidos de poder. Não adianta. Ei, você que me escute, preste bem atenção. Estou fazendo uma mensagem simples. Poderia falar aqui horas de livros, palavras, etc. Mas eu quero uma mensagem simples para o povo entender. Ser revestido de poder. O que seria isso? Pense comigo. Eu sou um trabalhador rural, e o dono da fazenda manda eu trabalhar. Qual ferramenta que o senhor vai trabalhar? Não tem ferramenta. O senhor vai cavar o buraco com as mãos. Mas como assim? Não tem um trator? Não tem uma colheitadeira? Não. Não tem um carrinho? Não. Não tem mangueira? Não. Se quiser tem um baldinho, pega no rio lá embaixo, não tem água encanada. O Espírito Santo, quando Ele reveste a sua vida com o poder, Ele te capacita com ferramentas espirituais. Essas ferramentas não são para você, não são para mim. Estava falando para o Francis, eu nunca sei quando eu vou subir, o que vai acontecer, porque eu sou homem, o homem é frágil.
mas quem capacita é Ele. Ele vem do alto e capacita. Ele vem e fala: Nivaldo, eis que te revisto com ferramentas, te revisto com dons irrevogáveis, e eu coloco sobre ti. A manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito a fé, outro pelo mesmo Espírito dom de curar, outro operações de milagres, outros profecia, a outro discernimento de espírito, há uma variedade de línguas e outras de interpretação de línguas, mas todas essas coisas realiza o único e mesmo Espírito, distribuindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 12, 7 a 11. Sabe, eu em 50 anos vejo que tem igreja que coloca o irmão converteu. Eu não estou dando indireta, não estou falando nada, eu estou falando o que Deus colocou no meu coração. O irmão chega na igreja, batiza, faz um estudo, vai sendo acompanhado, o irmão está naquele encontro. De repente o irmão, ele está na frente de um ministério, o irmão está na oração, o irmão está ali, o irmão está no louvor, o irmão está ali, mas aquele irmão, ele está segurando o arado com as mãos, não foi revestido de poder. Eu fui acompanhado na minha aborrecência. Eu era casado, mas eu ainda era aborrecente. Eu fui deixar de ser aborrecente com 31 anos, quando eu tive um encontro com o papai. E na minha aborrecência, tinha um líder do meu grupo. Uns chamam de célula, outros chamam de pequeno grupo, outros chamam de casa de paz. Talvez quem me assistir vai falar: não, mas é diferente isso aqui. Não, era um grupo, cada um dá o nome que quer. Era um grupo que reunimos. E esse líder que cuidava de mim, hoje eu vejo porque eu volto para trás, ele é meu amigo pessoal. Ele, a família dele, eles não foram revestidos de poder, era visível. Sabe o que aconteceu com eles? Todos eles estão desviados, estourados. Eu até hoje tento ajudá-lo, porque eu amo, tento catar os pedacinhos, porque quem ensinou eles também não sabia. Estão aprendendo conforme o cabelo branco vai. Mas se Jesus falou para os seus próprios discípulos: sejam revestidos de poder, aquele que está à frente da obra precisa receber dons e ferramentas, ser revestido de poder. Para quê? Para aguentar as pressões. Imagina Satanás vendo naquele grupo que eu estava. E aquela igreja que eu estava era uma igreja grande, prédio próprio, apoio dos Estados Unidos, uma coisa linda de se ver. Porém, era uma igreja que precisava dar a abertura para que o Espírito Santo descesse. Eu já fui numa igreja, nos meus 50 anos, que era uma tenda, o chão era de barro, a irmã estava com o pé no chão, mas quando ela abria a boca, quando ela adorava, quando ela chamava papai, a presença do Espírito Santo era tão palpável, tão nítido, que mesmo faltando dente na boca dela, a presença de papai era real. Eu trocava todos os meus diplomas para ter um pouquinho daquela unção de mexer no mundo espiritual e trazer um Deus que cura, que santifica, que transforma.
Temos que ter regra, temos que ter decência, temos que organizar, mas não podemos deixar o Espírito Santo lá fora. Hoje não, hoje eu quero libertar aquela mulher, hoje não, pai, não pode, está cheio. Hoje eu quero levantar aquele homem, não pode, não vai assustar. Hoje o câncer vai sair, não pode, vai assustar. Eu vim de uma igreja muito tradicional, e quando eu ouvi o Espírito Santo dizer, não se escandalize o que eu vou dizer, a mulher no hospital, o Espírito Santo falou, no próximo exame, para dizer que eu sou Deus na tua vida, esse câncer vai sair pela vagina. A gente falou, meu Deus, será que somos nós? Será que nós somos nós? Estamos lidando com vidas, nós temos preocupações, mas quando vem a resposta, minha esposa falou, tu está sentado, a mulher foi fazer o exame, e ela sentiu uma dor, ela falou, agora eu vou acabar de morrer, e o Espírito Santo cumpriu o que falou, saiu tudo, uma bola peluda. Antes de eu ir para Portugal, eu encontrei essa mulher numa igreja aqui em cima, ela nos abraçou e falou, ainda existem doidos nesta terra, doidos que deixam mover o Espírito Santo. Se não fosse isso, eu já estava morta. Eu nem sei se eu vou falar isso. Eu vi muitas liturgias, eu vi muitas coisas. O espírito que trabalhava nos fariseus e nos saduceus, eles não estão quietos, eles são mais velhos, muito mais velhos que a terra, porque eles estavam no céu e caíram, e eles continuam atuando. Eu fui ensinado na igreja tradicional que não pode encostar na cabeça. Não sei, se eu estiver falando errado, meu pastor depois me corrige. Não pode encostar na mão na cabeça. Eu ia às vezes visitar, ia fazer alguma visita nesses 50 anos, e vi uns irmãozinhos e ficava. E eu não gostava, nunca gostei disso. Um dia no quarto fui falar com Deus. Deus falou assim para mim: para que serve a armadura, meu filho? Se você não quer envergonhar a pessoa, se revista todos os dias da armadura, porque quando você se reveste, o mundo espiritual não toca em você, inclusive uma oração, se você não quer. E eu tive esse entendimento com 50 anos, com o cabelo branco. Talvez quem me assiste, quem me vê, pode ter uma outra interpretação. Talvez você tenha diferente, mas o Espírito Santo vai falar contigo. A armadura de Efésios, o capacete. E eu descansei. Mas no meu decorrer, eu deparei com pessoas com a mesma liturgia que eu tinha. Talvez você fazer um carinho na igreja na cabeça de uma criança. Eu não estou fazendo oração de imposição de mão nessa criança. Eu estou fazendo um carinho, mesmo se eu estiver orando, porque eu sou pai, eu já posso ser avô. Outro dia eu estava orando com a minha esposa e um outro irmão aqui. E eu sou muito agitado, né? Quem me conhece, eu estava aqui na cabeça dos dois. Vieram falar para mim, não pode pôr a mão. Mas isso não é imposição de mão. A imposição de mão, ela tem significados específicos na igreja. Não é porque eu vou encostar a mão, vem aqui, sobe aqui.
Pode. A imposição de mão, ela tem atos específicos na igreja. Transmissão de bênção, consagração ministerial, cura dos enfermos, recebimento do Espírito Santo. Por que eu estou falando isso? Porque hoje, se eu colocar as mãos sobre você e você não se sentir tranquilo, peça para que o Espírito Santo te revista com a armadura, ou fale comigo, porque hoje eu quero liberar o Espírito Santo sobre a tua vida. Eu quero liberar o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo diz: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e ainda outras maiores fará. Eu encerro a mensagem e vamos para a oração. Não vou citar o nome porque é um nome muito inglês, e meu inglês aqui vai ficar o we worship, aí vai ficar chato. Mas é um escritor americano, e ele diz assim: muitos crentes conhecem a doutrina do Espírito Santo, estudam sobre os seus dons, mas tremem na hora de deixar que ele se manifeste livremente. Tremem. Temem que os outros vão pensar. Temem de perder o controle na igreja. É o molde humano. Ele desceu com poder em Pentecostes. Ele opera com convicção, cura, libertação. E é exatamente que isso a igreja precisa retomar. O Espírito Santo é um Lorde. Se dermos a liberdade. Ei, Nivaldo, eis que bato em vossa porta. Se você deixar, eu vou sair contigo. Nós vamos conversar, nós vamos contar história, nós vamos dançar como meu filho Davi dançou. Deixe escandalizar. Mas eu estou batendo na porta, eu quero entrar. Eu quero te abraçar, filho. Deixe eu entrar, filho. Mas se você não deixar, eu vou te respeitar. Ele sempre respeitou, e Ele sempre vai respeitar. Graças ao Espírito Santo, que Ele quebrou a minha liturgia. Graças ao Espírito Santo, Ele quebrou paradigmas na minha vida. Graças ao Espírito Santo, Ele mudou o meu coração. Graças ao Espírito Santo, Ele me transforma. Porque eu ainda tenho coisas a ser transformadas. Às vezes eu sou muito direto, pela minha profissão, e às vezes ser direto, as pessoas interpretam como rude, talvez como grosso. Mas eu sou aquebrantado, eu choro aos pés do meu Pai, eu choro pela sua noiva, eu choro pelos seus filhos. Nessa noite, é noite de darmos liberdade ao Espírito Santo. Nós vamos orar, nós vamos impor as mãos. Se você não estiver bem, fale no meu ouvido. Se você não quiser, fique sentado. Papai, Ele te dá liberdade. Mas papai te dá agora nesse momento liberdade. Se você quiser dançar, você dança. Se você quiser chorar, você chora. Se você quiser, chama no coração. Que papai tem algo para a sua vida nessa noite. Nós vamos formar um corredor. Primeiro eu vou orar com os obreiros. Vai começar pela bispa, depois os obreiros. O apóstolo Luciano, se assim permitir, e ele vai tocando. Nós vamos orar pela vida de vocês. Nós precisamos
ser renovados pelo Espírito Santo. Ser renovados pelo Espírito Santo. Eu estava aqui, estava sentindo. O anjo da igreja depois vai ver. De domingo a gente fazer aquela ungir vocês. Renovar. Votos, precisamos ser cheios. Eu sei que existe liturgia, eu sei que existe coisa. Temos que respeitar essas pessoas. Eu sempre passo, todas as igrejas que eu passo, como um missionário, eu tento somar. Se eu não somo, eu fico quietinho lá atrás, mas eu intercedo. Agora, se o Espírito Santo abrir minha visão, aí ninguém me segura. Mas papai não é atrevido, papai é sábio. Ele sabe onde que é chamado. Vamos orar. Passa um corredor. Primeiros obreiros aqui. Pode vir todo mundo do som. Deixa do jeito que está, depois vocês sobem. Vocês vão ser os primeiros a receber. Vou tomar uma água aqui primeiro, que eu já estou pegando fogo.